Então, nós temos estudado sobre o temor a Deus, ainda teremos aí, talvez, mais uns 2 meses tratando desse assunto, até que voltemos para os profetas menores. E nós temos estudado os ingredientes indispensáveis do temor a Deus. E começamos a estudar um pouco sobre a fonte, né? O que que nós vimos? Nós precisamos compreender que esse tema, ele é um tema que envolve todas as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela fala de pessoas que temeram a Deus e de pessoas que não temeram a Deus. E o temor a Deus é essa corrente principal da sabedoria humana. E a ignorância, o ignorar o temor a Deus, é estar desprovido da verdadeira adoração. Nós temos afirmado, o cristianismo verdadeiro, apresentado nas Sagradas Escrituras, é cheio, né? Ele é tomado pelo temor a Deus. Quais os ingredientes que nós vimos? Nós vimos três. Temor a Deus existe quando há uma visão correta do caráter de Deus. Se você entende um Deus diferente da Bíblia, você não vai temê-lo. Você tem predominantemente uma sensação constante de que Deus está presente em tudo que você faz, onde você anda. E nós vimos também que o temor a Deus, ele tem um ingrediente essencial, que é o nosso senso de dever, o nosso senso de responsabilidade. Nós não estagnamos, nós queremos fazer mais e mais. Eu lembro de uma descrição, né, de um pastor no início da colônia dos Estados Unidos, né, quando ainda era uma colônia da Inglaterra, e os irmãos o procuraram de manhã cedo e ele estava. A esposa disse: "Ó, está lá ali orando, ele gosta de ir ali debaixo de uma árvore, ter um momento de oração." E viram o pastor chorando, chorando copiosamente. E esse homem, irmãos, a descrição dele era um homem que acordava 4 horas da manhã, ele estudava, ele orava, ele saía 5 horas da manhã, ele ia visitando os irmãos, visitava todos os irmãos da congregação, ele fazia culto todas as noites, né? A época era de fazendas, né? Então, usava carroça, ele trabalhava muito para Deus. E as pessoas que estavam ali, os irmãos estavam querendo conversar com ele, ficaram preocupados, né? Por que ele estava ali chorando? E ele dizia assim: porque eu quero fazer mais. Eu faço tão pouco para Deus. E é essa sensação, irmãos, ela existe em nós. Por mais que nós nos dediquemos, nós nunca vamos pensar, é o suficiente, eu faço o suficiente. Nós sempre vamos ter essa sensação de que nós precisamos fazer mais. Nós fazemos pouco para Deus. E nós começamos a ver a fonte do temor a Deus. Primeiro, nós vimos que o temor a Deus é um sinônimo do verdadeiro cristianismo, e se não há temor a Deus, isso indica uma ausência de verdadeiro cristianismo. Eu não temo a Deus na minha forma de conversar, de pensar, de me vestir. Eu não temo a Deus nos lugares que eu visito. Eu não temo a Deus na forma da adoração. Eu não temo a Deus. Isso não é cristianismo verdadeiro. Não basta saber que há um temor a Deus. Não basta saber o que há virtude em seguir a Cristo, né? Nós vimos em Romanos, Paulo diz assim, que os judeus eles têm um zelo de Deus, mas falta conhecimento. Sem conhecimento, irmãos, nós não temos o verdadeiro temor a Deus. Então, as pessoas que não são convencidas, e aqui está a metodologia de Deus, a pregação. A metodologia de Deus é: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você tem que pregar a verdade e viver a verdade. A pregação maior é o nosso testemunho. Essas pessoas que não se deixam convencer, que lutam a vida toda contra a consciência, só serão convencidas no inferno. Quando elas estiverem no inferno, elas vão saber: realmente existe um Deus, mas será tarde demais. O temor a Deus, em primeiro lugar, é uma bênção da aliança feita em Cristo. E o temor a Deus é algo que veio pela soberania de Deus. Não há como participar do temor a Deus
sem que Ele o tenha plantado em nossos corações. Não é algo que eu quero desenvolver, é algo que Deus coloca em nossos corações. E essa participação é uma demonstração de que Deus tem agido em nós. Mas como é que Deus transmite esse temor ao coração humano? Então, algumas pessoas pensam que Deus ele age assim como alguém que vai colocar um dinheiro no cofre, né? Deus abre ali o cofre e coloca o dinheiro ali dentro, né? O temor a Deus é colocado assim, simplesmente coloca o temor no coração das pessoas assim. Irmãos, nós não podemos limitar a Deus, nós não podemos fazer isso. Deus trabalha na vida das pessoas. Deus usou reis como o rei Ciro, como Nabucodonosor, né? Mas veja, por exemplo, Provérbios 21:1. Não há dúvida que Deus pode fazer isso. Ele pode pegar simplesmente e agir de uma maneira direta. Não estamos discutindo isso, né? Mas veja, Provérbios 21:1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Não é se Deus pode fazer, mas como ele coloca. Porque alguns o acusam de ser um Deus brutal que vai além da vontade humana e então ele impõe isso como um tirano. Não, irmãos, é maravilhoso quando nós vemos na Bíblia descobrir que Deus não ignora a nossa natureza. Ele não ignora a sua vontade, a sua dificuldade. Ele não ignora a sua mente, a sua alma, a sua afeição, né? Deus, ele opera, ele vai operando por trás, por baixo, por cima de todas essas coisas. E muitas vezes é difícil de discernir, irmãos, como é que ele vem agindo em nós. Mas ele age, apesar da nossa natureza. Veja Filipenses capítulo 2 e o versículo 13. Filipenses capítulo 2 e o versículo 13. Essa mensagem bíblica nada tem a ver com uma imposição robótica. Deus não nos transforma em robôs. Ele trabalha em nós, por meio de nós, através de nós. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E isso significa que ele ignora nossos desejos, nossa natureza, nossa personalidade, nossas vontades, nossas ações e nos torna apenas marionetes? Não, irmãos, isso é uma acusação injusta. Ele opera, irmãos, abaixo da minha consciência. A própria consciência é uma ferramenta do Espírito Santo, apesar de mim. E essa semana eu não sei se os irmãos viram, chegaram a ver um texto, né, que nós colocamos ali na página Desblog, né? Desblog, na página lá da igreja. O irmão, na semana passada, vários irmãos às vezes me perguntam, né? Pastor, esse texto aqui está falando sobre o quê? E eu digo, irmão, não posso responder agora, mas eu vou fazer um estudo, aí eu tenho que parar e ver e pesquisar. E isso é muito bom. Até o irmão deu 12 páginas desse versículo, 12 páginas. Aí ele disse, pastor, me perdoa. Eu disse, não, irmão, que é isso? Todo pastor gosta, todo pastor ama esse serviço a Deus. Nós queremos fazer mais, como eu tenho dito. Então, quando alguém pergunta, pastor, eu quero. Não estou falando de debate, tá, irmãos? Não estou falando de discussão, de alguém chegar e querer, como se diz, bater boca, não aceitar. Ele diz, pastor, é porque eu quero entender, eu gosto de entender. Eu não me sinto bem quando eu não entendo. Irmãos, está certo, está muito certo. E o versículo fala a respeito do espírito do homem ser como uma lâmpada. Ele está falando ali da consciência. As pessoas sabem que o que elas estão fazendo está errado. Elas sabem que o que elas estão fazendo não está certo.
mas elas lutam para que isso não as atrapalhe nos seus vícios e nos seus maus comportamentos. Deus opera também por meio da nossa consciência. E nós, irmãos, nós estamos aqui, nós escolhemos vir hoje, num dia diferente do que é regular, né? Você escolheu por causa dele, que ele agiu em você. Seu coração escolheu, ele moveu você a uma escolha, a se entregar a ele. É ele que realiza esse querer, ele agindo em mim, segundo a sua boa vontade. Então, ele não nos ignora como seres humanos. Ele sabe das nossas fraquezas, mas ele atua, irmãos, acima, abaixo, sobre nós, dentro de nós, e isso representa a grandeza e a beleza da sua graça. Deus é gracioso. Ele concede oportunidade, ele derrama o seu amor, ele protege, ele oferece, né, o seu cuidado, o seu carinho, mas ele nunca vai desprezar o que nós somos. Ele sabe que nós somos pó. Lá em Jeremias, vamos voltar lá em Jeremias 31, o versículo 31 e 33, nós vamos ver como ele planta esse temor em nossos corações. Ao traçarmos um paralelo entre essa passagem que trata das bênçãos da nova aliança. Jeremias capítulo 31, o 31 ao 33, que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual é, então, essa primeira bênção distinta da graça, dessa aliança? Essa passagem está em Hebreus. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 8. Leia comigo. Hebreus, capítulo 8. E essa passagem em Hebreus vai do versículo 8 ao 13. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 8 ao 13. E diz assim: Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de teus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo: Nova aliança. Envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Veja Salmos capítulo 40 e o versículo 8. Salmos, versículo 40 e o versículo 8. Nós já estudamos um pouquinho sobre Salmos, né? Salmos 40 e o versículo 8 fala da obediência sendo melhor do que o sacrifício. 40, versículo 8. Deleito-me. Olha que maravilha, irmãos. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E algumas pessoas imaginam que precisam abandonar Deus
para se deleitar em fazer a vontade dele. Há muitas coisas, muitos profissionais, né, muitos homens e mulheres que levam uma vida regular no mundo, honesta, justa, boa, servindo a Deus. Sejam profissionais em qualquer área, irmãos. Qualquer área é possível se deleitar em Deus. Onde você está trabalhando, onde você atua, onde você estuda, na função que você deseja, naquilo que preenche o seu coração e você apresenta diante de Deus. Senhor, eu amo fazer isso e eu quero ser usado nisso que eu amo, desde que, irmãos, não fira os princípios bíblicos, a pessoa vai se deleitar em fazer a vontade de Deus, né? Pode ser numa diretoria mais alta de uma empresa, né? Ou no ensino pedagógico, ou talvez até praticando algum esporte. Nós conhecemos e vemos muitas pessoas, né, que vivem profissionalmente dessas formas e servem, buscam testemunhar a Deus. Então, qual é a segunda coisa que Deus diz que fará em Jeremias 33, 31 e 33? Ele diz que ele iria colocar a lei no seu interior, escrevê-la no coração e ser o Deus deste povo. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então Deus coloca esse amor, coloca esse deleite, trabalhando em nós, trabalhando na nossa consciência e criando uma relação de intimidade com o seu povo, preenchendo essa sensação da presença dele. E esse é o segundo ingrediente do temor a Deus, essa sensação de que Deus está presente na nossa vida, de que tudo que nós fazemos, nós podemos honrar a Deus, né? Se eu trabalho com engenharia ou com programação, ou se eu trabalho com qualquer outro ou qualquer outra área, Deus coloca em meu coração que ali eu vou servi-lo. Ele está presente naquilo que eu faço e eu vou honrá-lo por meio do meu testemunho. Lá em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 3, né? Eu estou falando isso porque algumas pessoas dissociam. É até uma história interessante, irmãos, que eu ouvi de um pastor, né? Um pastor batista. Havia um irmão que era diácono e que trabalhava numa determinada empresa e o pastor precisava falar com ele. E o pastor, conhecendo alguns irmãos, disse: eu preciso falar com o irmão tal, eu preciso conversar com ele de um assunto relacionado à igreja. E uma pessoa deu o telefone ao pastor. Aí o pastor ligou para a empresa onde esse irmão trabalhava e pediu, né? Eu gostaria de falar com a pessoa tal. E quem atendeu disse: olha, quem está falando? É o pastor da igreja, eu sou pastor dele. Mas pastor, aqui não tem nenhum crente aqui. Não tem, não tem. Não, eu sou pastor batista, o meu irmão trabalha aí, então o irmão da igreja trabalha aí. Eu disse: não, mas como é que é essa pessoa? Olha, ele é assim, tem uma altura tal, né? Ah, eu me lembro do apelido. É o Batata, pera só um pouquinho. A gente chamava ele de Batata. Aí ele ouviu, o pastor ouviu gritando: Batata, vem atender o telefone. Aí ouviu os passos de corrida e atendeu o telefone. Ô irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas por que as pessoas não conhecem você pelo seu nome, né? Ah, pastor, aqui ninguém sabe que eu sou crente, não. Você já pensou nisso? Que vergonha. E o crente de uma igreja batista se escondia, irmão, da sua fé. Isso não é ser cristão, não é temer a Deus. As pessoas precisam saber que você é um crente. As pessoas precisam saber que você teme a Deus. O que quer que você faça, você desenvolve esse temor a Deus, servindo. O Apocalipse 21 e o versículo 3 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus,
Está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus. Então, essa presença de Deus, nós queremos a presença de Deus, nós queremos Ele no lar, nós queremos Ele conosco. Nós saímos, você sai de casa, ore. Você chegou em casa, agradeça. Você fez as compras do mês, né? Tem muitos cristãos que não fazem isso. Fez as compras do mês ou a compra da semana, o que quer que você faça? Coloque ali as compras em cima da mesa e diga: Senhor, obrigado, porque isso vem das tuas mãos. Terminou o dia, estamos vivos, estamos bem, Senhor, obrigado. Está diante de uma mesa com a refeição, talvez não seja tão farta como gostaríamos, agradeça a Deus. Levanta de manhã, agradeça a Deus, café da manhã, no almoço, no jantar, onde quer que você esteja. Tem pessoas que têm vergonha, né? De repente chega num restaurante, está ali com a família, tem vergonha de orar, irmãos, por quê? Nós não estamos orando para que as outras pessoas nos vejam, nós queremos honrar a Deus. E Jeremias lhe diz assim: não ensinará, versículo 34 do capítulo 31, não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, irmãos, se você olhar, né, não só para Jeorão, para o povo de Israel, eles ouviram o clamor de Deus. Eles ouviram e viram as maravilhas de Deus. Agora pense no tempo que eles foram escravos. Eles clamaram a Deus: Senhor, nos ajuda, nos ajuda. 400 anos sofrendo. E aí Deus enviou Moisés: eu ouvi vocês e eu vou libertá-los. Deus liberta o povo e eles vão no caminho do deserto. Qual foi a primeira coisa que os israelitas fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, irmãos, quando eles viram a primeira dificuldade, chegaram no mar: oh, nós estamos aqui no limite, Deus não pode nos levar mais adiante. Acabou para nós. Ele quer nos matar. Trouxe-nos no deserto. Por que Moisés, trouxe a gente para o deserto? Para a gente morrer de fome? Para morrer? Por que a gente não podia ter ficado lá no Egito? Lá a gente estava bem, tinha comida farta. Não esse deserto aqui. Nós vamos morrer. Deus nos trouxe aqui para morrer. Olha, isso é absolutamente a ignorância humana sendo demonstrada. Vamos colocar aqui os pais, né? Vamos colocar os pais. Imagina, meus pais não eram de fazer isso, viu, irmãos? Eu lembro de uma vez, meu pai, depois de anos e anos, né, longe de nós, ele apareceu lá e disse que iria nos levar para tomar um sorvete. Uma vez na vida. Mas imagina que você vai com os filhos e você diz assim: olha, se aprontem, o papai vai pegar o carro com a mamãe e eu vou levar você num lugar agradável, você vai gostar. Imagina os filhos querendo, né, acusar os pais: vocês estão querendo é me matar. Onde vocês vão me levar? Foi isso que eles fizeram com Deus, irmãos. Deus queria o melhor para eles. E o que é isso senão uma visão incorreta do caráter de Deus? Deus colocou esse entendimento no coração de uma tal maneira que as pessoas que obtiveram perdão sabem que Ele não mais colocará em nosso rosto, lançará em nosso rosto o nosso pecado. Essa bênção, irmãos, é a verdadeira bênção existencial, é a bênção do perdão pleno e definitivo dos nossos pecados. Essa é a bênção que todo ser humano precisa buscar. Não é só um perdão, não é, que oferece parcialmente algumas bênçãos materiais. É uma bênção plena e completa de termos sido perdoados. Então existe uma relação muito interessante entre o temor a Deus e esse ingrediente.
qual ingrediente? Está no estado de perdão consciente. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho consciência de que Deus me perdoou, de que eu continuo falho, mas que a justiça de Cristo me cobriu. E nós precisamos ser exortados por textos das Escrituras que nos fortalecem, irmãos, e nos exortam a continuarmos orando para que o Espírito de Deus continue nos dirigindo, que nós não estejamos cauterizando a nossa consciência com essas verdades. Vamos ver algumas passagens lá no Novo Testamento, rapidamente. Mateus, vamos primeiro para Mateus, tá? E esse perdão, essa consciência, Deus trabalha em nossos corações, levando-nos a um arrependimento. Mateus capítulo 3 e o versículo 2. João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja o capítulo 4 e o versículo 17. Desde então, Jesus começou, Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja Marcos, capítulo 1 e o versículo 15. Marcos 1 e o versículo 15. Novamente João, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos lá para Atos. Atos, o capítulo 2, primeiramente. Atos, o capítulo 2 e o versículo 38. Pedro respondendo àqueles homens que perguntavam: o que nós vamos fazer? Nós matamos filho de Deus. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja o capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Veja Atos 5, versículo 11. Atos 5 e o versículo 11 não, irmãos, o 31, perdão. Atos 5 e o versículo 31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Capítulo 11, versículo 38, momento maravilhoso da história da igreja primitiva. 11 e o versículo 18, 11 e 18, perdão. E ouvindo estas coisas, apaziguaram, se glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, nós, deu Deus o arrependimento para a vida. E 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 25. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 25, que diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o quê, irmãos? Arrependimento. Para conhecerem o quê? A verdade. Essa palavra, arrependimento, irmãos, no Novo Testamento é metanoia. Alguns anos atrás, o mesmo irmão que perguntou sobre esse versículo essa semana passada, me perguntou sobre essa palavra, Então, uns 2 anos, 3 anos atrás. Metanoia é uma compulsão, porque há uma sensação de culpa e há uma necessidade de mudança. É uma decisão que reverte a situação, por isso que ela é traduzida por arrependimento. É condizente com uma mudança que nós afirmamos ter ocorrido. Alguém que diz que se arrependeu não continua a mesma pessoa. É uma mudança de mente, por isso metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de caráter, novo nascimento. É uma nova natureza.
A Bíblia chama isso de o fruto do Espírito Santo. O arrependimento é o ato sincero, não somente por obras, mas por omissão, pela nossa própria natureza. É aquilo que nós vemos como um comportamento pregresso, que nós abominamos. E é uma ação que leva a uma mudança, a uma conversão, a uma ação de retornar. Retornar a quem? A Deus, de quem estávamos distantes. É uma transformação maravilhosa do nosso caráter. Só quem passou pelo arrependimento, irmãos, pode entender que Deus não lançará em nosso rosto os nossos pecados, porque Ele lançou os nossos pecados em Cristo, na cruz do Calvário. E é essa certeza que nos faz temer a Deus com essa vontade crescente, constante, plena, que nós temos de honrá-lo com nossas vidas. Você já se arrependeu do que você é, daquilo que você faz, daquilo que você não pode fazer? Não é só das ações, né? Não só aquilo que fazemos, mas aquilo que nós não conseguimos fazer, daquilo que nós somos diante de Deus, para que em Cristo nós sejamos uma nova criatura. Eu, irmãos, tenho a alegria, a felicidade de ter passado por esse momento tão especial na minha vida, de ter visto Cristo morrer na cruz no meu lugar e ter recebido a Ele como único e suficiente Salvador. O arrependimento constante do cristão, irmãos, é essa vontade que temos de sempre fazer o melhor para Ele. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que a fonte do temor é a Tua presença, a ação do Teu Santo Espírito em nossas consciências, em nossas almas, em nossos corações. Enche-nos, ó Deus, do Teu amor, do Teu cuidado. E onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, atuando, vivendo, estudando, trabalhando, que estejamos refletindo o Teu amor em um caráter santo de testemunho honroso ao Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja no entendimento, Deus, da necessidade que temos de buscarmos Te servir mais e melhor. Essa necessidade que temos de fazermos mais pelo Teu reino, de nos dedicarmos mais, de obedecermos cada dia mais e de podermos Te louvar, ó Deus, com nossas vidas até quando o Senhor nos chamar. Porque a nossa ansiedade, ó Deus, é de estarmos contigo na glória e Te servirmos em perfeição para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.